pessoal, você que se liga no canal Sertão do Acaraú, hoje nós estamos na cidade de Santa Quitéria mais uma vez, bater um bate-papo aqui, mais uma entrevistada aqui da cidade de Santa Quitéria, hoje com ela, a doutora Pamela Hipólita, aqui da cidade de Santa Quitéria, conhecer um pouco da sua história, deixa o joinha, compartilha a entrevista, doutora, seja bem-vindo ao Sertão do Acaraú. Muito obrigada, é um prazer estar sendo entrevistada, a gente fica até assim um pouco nervosa, um pouco lisonjeada com o convite. E... Obrigado, digo eu, né? Doutora, você é formada em qual área que você é formada e de onde é que você é? Você é da cidade daqui da Santa Quitéria, onde foi que você nasceu? Conta um pouco a sua história para nós aí. Pronto, eu nasci em Sobral, mas desde criancinha, desde bebê, eu sempre morei em Santa Quitéria. Eu só nasci lá e vim pra cá. Meu pai é carioca, minha mãe é quiteriense e eu sempre morei aqui desde criança até os meus 13 anos. Eu estudava em Santa Quitéria, inclusive no Colégio Paulo Freire, que ele é muito conhecido, ele formou muitos bons profissionais na cidade. E quando eu tinha, em média, 13 anos, eu fui morar em Sobral, por meio que pressão do meu pai, que meu pai morava em Sobral, meus pais são separados. Então ele queria que, na mente dele, assim, que eu estudasse lá para já meio que para conhecer, porque lá tinha mais oportunidades. Certo. Então eu estudei no Farias Brito até o ano de 2013. Em 2013 eu prestei vestibular, só que quando eu fui prestar vestibular ainda tinha aquela dúvida de o que é que a gente vai fazer. Né? O que é que, de fato, eu tenho vocação, já que eu tenho tão logo fazer uma escolha que vai durar pro resto da minha vida, né? Certo. Aí tinha aquela pressão de fazer medicina, queriam que eu fizesse medicina, as pessoas falavam que eu era muito inteligente, que eu tinha aquele dom de cuidar. E eu realmente, de fato, o motivo pelo qual eu entrei na área da saúde foi porque eu sempre gostei de cuidar das pessoas. Então, durante aquela pressão, no terceiro ano do ensino médio, eu fui fazendo algumas escalas, né? Ou eu faria psicologia ou medicina. Aí entrou, assim, a odonto meio como uma luva. Sei. Porque quando eu comecei a ver como é que trabalhava odonto, como é que era a questão dos dentistas, a questão estética da odonto, que eu já entrei na odontologia pensando que eu queria deixar as pessoas mais bonitas, não era pensando, embora eu goste também, mas não era pensando em, vamos dizer, extrair um dente, fazer um restauração. Não, eu queria transmitir para as pessoas, para os meus pacientes, que eu poderia mudar a vida deles. Certo. Porque eu tive, durante a minha infância, a minha adolescência, embora sempre tenham me dito que eu era uma moça bonita, que eu era uma criança bonita, sempre teve aquela insegurança, né? Aquele mini bullying, porque eu tinha o nariz grande, a boca pequenininha, e porque eu sou descendente de árabe, né? Eu sou bisneta de sírio. Certo. Então, são características bem marcantes e fortes. Aí acaba virando esse tipo de brincadeira. E em relação ao sorriso, que inclusive eu também mudei o meu sorriso para deixar ele mais branco, mais convidativo, eu via que quando as pessoas sorriam, as pessoas ficavam mais bonitas. E certo. Pessoas com sorrisos bonitos tendiam a se valorizar mais, a gostar mais de si. Eu digo, vai ser odonto mesmo. Apenas durante o curso foi que, de fato, eu conheci melhor a parte em que eu realmente me fixei. Porque quando eu entrei, eu achava que eu ia fazer só lente de contato, facetas, que de fato eu faço. Certo. Mas eu me fixei mesmo assim, me apaixonei mesmo dentro do curso já, depois de conhecer a mão na massa, pela parte da harmonização facial e pela parte da estética que eu já vinha com ela em mente. E, inclusive, a minha primeira especialização, que as minhas duas especializações, eu comecei a dar início ainda na graduação. A minha primeira especialização é ortodontia. Certo. Eu cuido de aparelhos, né? Aparelho dentário. Sim. Por que na minha cabeça eu digo, eu quero fazer aparelho? Porque é a base para poder fazer um sorriso bonito com saúde. Porque
o que a gente via muito, assim que veio o boom da estética dental, era que as pessoas chegavam, lixavam 100% o dente e botavam lá aquilo daquele jeito. E eu, como estudante de odontologia na época, dizia, gente, isso não é saudável, isso não é legal, isso não é o bacana, não é o que a gente deveria oferecer para o paciente. Certo. Então, eu primeiro busquei a área da ortodontia para primeiro ajeitar o terreno para depois subir a laje, entendeu? Tô entendendo. E lá pelo final do curso, quando eu estava no 9º semestre, foi quando eu tive a primeira oportunidade de conhecer a harmonização no mão na massa, né? Eu fiz o meu primeiro curso de imersão, que, para quem não sabe, imersão é aquele curso em que você passa um fim de semana, 2 fins de semana, né? Que eles capacitam para fazer certos procedimentos mais simples, e eu me apaixonei. Você fez em Sobral, vai? Eu fiz em Quixadá. Quixadá. Isso, foi em Quixadá tanto a minha graduação como o meu primeiro curso. Certo. Né, meu primeiro curso de harmonização facial. Aí, quando eu fiz, eu digo, é exatamente isso que eu quero. É isso que eu quero pra mim. É isso que eu quero pra minha vida. Eu não sei como eu vou começar, mas eu vou chegar lá. Aí, logo nesse primeiro curso, eu já fiz a minha primeira rinomodelação, né, que foi o meu primeiro mini sonho, né, certo. Que era melhorar o meu nariz. Só que eu tenho muito medo de cirurgia. Inclusive, eu tive parto normal por ter medo de cirurgia quando eu fui ser mãe. Então, eu tinha um sonho de melhorar, mas eu não queria uma coisa muito invasiva por ter medo de alguma complicação, alguma coisa que quem não é da área da saúde não tem tanta consciência, mas quando a gente está na área da saúde, a gente sabe que tem muito BO que pode acontecer durante procedimentos invasivos, né? Certo. Então, eu fiz a minha primeira remodelação, meu primeiro preenchimento labial. E comecei, né, assim, atendendo algum conhecido, para ir pegando mão, ainda na graduação. Certo. Mas nada que eu pudesse divulgar, nada que eu pudesse, de fato, estar lá estabilizada, né? Porque não era ainda a minha profissão, era só conhecendo. Aí, quando eu me formei em 2018, eu continuei a minha outra especialização, terminei a especialização em 2019, e antes mesmo de terminar ela, eu já estava fazendo de fato, especialização em HOF, né, que é em harmonização orofacial. Então, eu ia para Fortaleza 2 vezes no mês. Eu literalmente morava na estrada, porque quando eu não estava trabalhando, um final de semana eu estava em Fortaleza no curso de ortodontia, no outro eu estava no curso de harmonização. E as pessoas perguntavam como é que eu aguentava, como é que eu dava conta de tá começando agora e já tá nesse rojão, nessa correria toda. E o que eu pensava antes é exatamente o que eu penso agora. Inclusive, se você tá numa graduação ou está concluindo a sua graduação e você já tem uma percepção do que você quer, não demore para começar a se especializar, a correr atrás dos seus sonhos. Porque eu nunca trabalhei em PSF, né? Eu sempre trabalhei em clínica particular, certo, desde que eu me formei. Porém, às vezes a pessoa se acomoda e passa tanto tempo para, de fato, correr atrás dos seus sonhos que dá aquela estagnada. E eu não queria, eu não quero me acostumar. Não quero me acostumar com a rotina. Eu quero chegar onde, de fato, eu pretendo. Eu quero atender os pacientes que eu gostaria de ser atendida, né? Certo. Eu quero ser a profissional que eu gostaria de receber o atendimento. Tô entendendo. Aí fui concluir, né, ambos os cursos de 2 anos e meio. Inclusive, quando eu concluí a harmonização, estava iniciando a pandemia, né, que foi 2020, aqui, 22, né? 21, 22, por aí. Quando ela começou a explodir aqui, foi na época que eu apresentei meu TCC. Eu lembro que a gente tinha toda uma mentalidade de como seria como é que a gente chama? A colação de grau da especialização e tudo mais, mas meio que ambas as especializações, a conclusão foi em EAD. Acabou que a conclusão foi assim, nas câmeras que hoje, antes a gente não achava tão convidativo, né? Mas hoje, de fato, é um grande portal, né? Onde a gente realmente se comunica, onde a gente conhece as pessoas, onde a gente
faz novos contatos. Verdade. E, de fato, a gente conhece até muita gente que a gente nem imaginou, assim, ter contato com aquela pessoa porque aquela pessoa é de longe, né? Tô entendendo. Há quanto tempo de profissão já? 7 anos de profissão. Na luta aí. Sim, sempre correndo de uma cidade para outra. Eu atendo em Santa Quitéria, eu atendo em Sobral. Né? Eu tenho 2 clínicas, Como é que né? você faz Santa Quitéria e Sobral. como é que você faz a sua agenda aí durante a semana? Os seus atendimentos? Meus Sobral, atendimentos, Santa pronto. Quitéria, aqui. Pronto, como é que acontece? Toda semana eu estou em Santa Quitéria e em Sobral, que são, de fato, os meus lugares fixos, né? Que são onde eu inaugurei as minhas clínicas, né? Uhum. Em Santa Quitéria e em Sobral, eu atendo toda semana, em média, 2 a 3 dias na semana. Aí, uma vez eu tô 3 dias aqui, às vezes eu tô 3 dias lá, mas uma vez ao mês eu atendo em Guaraciaba, Certo. e uma vez ao mês eu atendo em Granja. Uhum. Então, é sempre na correria, né? Sempre quando tá chegando o final de semana, às vezes a gente quer descansar, mas não, a gente vai pra luta novamente, enquanto é nova, enquanto tem saúde. Correr atrás, Porque né? a gente tem que correr atrás. As suas clínicas, você tem uma aqui, outra em Sobral, é? Isso, aqui em Sobral, a Top Dent Odontologia. Ela é uma clínica tanto odontológica quanto com especialidade de harmonização facial. E além de mim, tem outros profissionais que atendem lá também. Nós temos alguns especialistas, especialista em implante, em prótese, em clínico geral também, porque, querendo ou não, nessa correria, se eu for dar conta de tudo sozinha, alguma coisa não vai sair bem feita. E é uma qualidade, mas também é um defeito que a gente acaba se cobrando muito. Eu sou muito perfeccionista. Uhum. Então, quando eu tava assim na luta, né, assim, na correria, Sei. sozinha, que alguma coisa eu deixava a desejar, eu me culpava muito. Né? Eu ficava, droga. Inclusive, eu mesma chegava a conversar com o paciente, como é que foi, vamos refazer, se não ficou legal, tarará, tarará, né? Uhum. Então, eu decidi focar nas áreas que de fato eu queria, para que eu pudesse crescer mais nela, não só em relação a crescer divulgando, mas sim crescer com mão, né? Eu de fato saber o que é que eu estava fazendo, o que é que eu poderia proporcionar aos meus pacientes. E fui, como é que a gente fala? Eu fui gerenciando outras áreas para outros profissionais, que inclusive eu sinto uma certa dificuldade de passar para eles, porque os meus pacientes só querem passar comigo. Aí é. Mas, infelizmente, obrigada a Deus, não é reclamando. Mas trabalhando você aqui, sim. Qual é a área mais procurada? Na minha clínica, a área mais procurada são os aparelhos ortodônticos, porque, embora na parte da odontologia, né, em geral, embora eu tenha as 2 especialidades, de cara, quando você vê top dentes, lembra dente. E eu não vou dizer que eu fui ou que eu sou, mas eu sou um pouco discreta, né? Então, acaba que se você chega para mim me procurando uma coisa, eu não vou te oferecer outra, porque a gente já vê profissional assim, mas não gosta de mexer com a autoestima, que não está sendo uma coisa que o paciente que quer saber, né? Certo. E, por exemplo, eu olho para você e dizer, vamos cuidar dessa sua ruguinha? Se você não chegar me dizendo que você está se incomodando com essa ruguinha, eu não vou causar em você uma insegurança que você não sente. Então, por conta disso, acaba que eu tenho mais procuras por dente do que por harmonização. E também foi por conta disso que eu comecei a movimentar mais as minhas redes sociais voltadas à harmonização, para que as pessoas que não conhecem o meu trabalho, que inclusive eu tenho paciente, quando eu comecei a publicar mais, a falar mais sobre o meu trabalho, disse, doutora, é sério que você já é especialista desde 2019, 2020, e eu nem sabia, é sério que eu fiz esse procedimento lá em outra cidade, sendo que você que atendia eu? Pois é. Mas, então, por conta disso, por conta dos meus pacientes me cobrarem que eu divulgasse mais, até para eles saberem mais, eu comecei a fazer mais essa divulgação voltada à harmonização facial. Eu vejo mesmo, o seu Instagram é muito movimentado nessa área. Hoje o meu Instagram pessoal, né, que é o meu pessoal profissional, eu só falo mais de harmonização facial. Então, a gente faz vídeo, traz informação até para as pessoas entenderem, porque a harmonização, devido
esse boom, essa explosão que teve, e muito profissional, que eu não vou dizer não capacitado, mas que quis abraçar, né? Quis abraçar tudo, como eu falei, né? É melhor a gente fazer o que a gente tem, o que a gente faz bem, do que a gente querer abraçar tudo e não entregar uma coisa desejada. Acabou meio que queimando a harmonização. Então, a harmonização que eu quero oferecer para meus pacientes é a que eu quero para mim. É aquela harmonização em que você realce a sua beleza. Certo. Então, eu tenho um paciente, inclusive, já fez em outro profissional por conta disso, de ficar me cobrando. Ah, doutora, eu quero mais preenchimento, eu quero mais preenchimento. E aí a gente pega e fala, mas, amor, a gente fez o seu preenchimento, não tá com nenhum ano, ainda tá bonito, ainda tá no lugar. Se a gente colocar mais, pode migrar, pode ficar com um aspecto não tão interessante. Inclusive, falar em aspecto, se perceberem alguma coisa assim, um pouco artificial em mim, hoje, que eu não trabalho com artificialidade, é porque eu recém fiz meu full face, né? Fiz meus procedimentos recentemente, há menos de um mês, então ainda tem muito edema. Por ter muito edema, às vezes, o sorriso fica um pouco preso, no geral, mas não é o resultado final, embora eu esteja muito satisfeita. É isso aí, pessoal. Estão gostando da entrevista? O bate-papo tá bom demais. Estou pela aqui a doutora Pamela, falando um pouco aí das belezas, um pouco também do trabalho dela. Doutora, qual é a área mais procurada hoje no que você trabalha? Botox, na área que você trabalha hoje. O que é mais procurado hoje? Hoje, os meus pacientes, eles procuram mais lábio, nariz, tirar as ruguinhas, né? Procuram mais o que está em alta, né? Sim. E o que a gente acaba divulgando muito também, né? Porque eu sou especialista e a minha área de especialidade, ela foi bem focada, justamente porque era uma insegurança minha, ela foi bem focada na questão da rinomodelação. Certo. Então, como poucos profissionais fazem rinomodelação, acaba que já chegam perguntando, doutora, meu nariz dá para fazer? Vamos fazer meu nariz, vamos fazer minha boca. E eu tento sempre conscientizar não só essa questão, que é o que você já chega dizendo o que quer, mas sim a gente olhar o seu rosto, se olhar como inteiro, ver seus pontos de iluminação, os pontos que você quer disfarçar, para no final a gente trazer uma harmonia. Porque às vezes o paciente pede um lábio, mas aquele lábio que ele pede não é o que o rosto dele está pedindo. Sim. Ou não é apenas isso, né? Porque toda mulher quer ter o bocão. Mas para alguns padrões faciais, por exemplo, mulher que tem o queixinho pequeno, quanto mais boca tiver, mais o rosto vai parecer que o queixo está para dentro. Por quê? Porque o lábio, ele vai dar aquele impacto. Se você não tem queixo, vai parecer que a sua boca é muito maior, vai chamar muito mais atenção. Então, se a pessoa já tem um lábio ok, eu tento mudar o direcionamento para uma região que chame mais harmonia ao rosto, como, por exemplo, o exemplo dessa paciente fictícia, né? Mexer no queixo também, mexer no mento, na região da mandíbula, de forma que deixe natural, mas que não vai trazer ênfase só para a boca. Aí eu digo, não, vamos fazer primeiro o queixinho. Quando a gente mexer no seu queixinho, você olha e me diz, eu realmente quero mais lábio. Então, nessa etapa, sim, a gente faria lábio, né? Também não gosto de vender tudo de uma vez. Então, botar muitos ml de uma vez, embora a gente também trabalhe assim, principalmente com pacientes que vêm de fora, né? Porque quando o paciente não dá muitas viagens, a gente acaba trabalhando no full face logo na primeira sessão. Mas de escolha, eu gosto de trabalhar devagarzinho. Até porque no nosso full face, a gente tem muito edema. Inclusive, eu fiz full face e estou bem edemasiada. Então, para o paciente não ficar agoniado, às vezes achando que aquele edema vai durar, vai ser aquele o resultado definitivo, vamos fazendo aos pouquinhos. Aí quando o paciente tem mais consciência já de como é o processo, já fez outros tratamentos, não. Aí sim a gente bota em massa o que o paciente precisa. E a questão do nariz, também é muito procurado também? Sim, o nariz ele é o mais procurado porque na nossa cidade e até na nossa região, poucos profissionais são capacitados para fazer a rinomodelação. Por conta do nariz ser um lugar muito vascularizado, o nariz ser um lugar que precisa realmente de estudo. E se acontecer alguma coisa, você precisa saber a hora certa de intervir.
Então, para não correr o risco, muita gente acaba nem querendo botar o pé nessa área. Mas como era uma área que era uma das minhas inseguranças e eu tinha muito medo de cirurgias, tenho muito medo, inclusive eu tive um parto normal por conta disso. Eu meio que sempre estava tentando me aprofundar mais e mais e mais, para que eu pudesse fazer com segurança, né? Não ter medo de fazer em mim, que desse errado, ou que outro profissional fizesse e desse errado também, e para proporcionar para os pacientes que queriam, mas não conseguiam encontrar profissional na região, porque lábio todo mundo faz, botox todos os profissionais da harmonização fazem, mas o nariz ele continua sendo, né, aquele ponto de interrogação, que muito profissional disse, deixa pro próximo. Deixa pro próximo mês. Deixa pra outra vez. Deixa pro próximo, então, vamos indicar um outro profissional, um trabalho com isso. Então, como eu sou especialista, para eu não ser esse profissional que fica passando procedimentos que deveriam ser da minha alçada, eu acabei que fui tentando procurar o mais difícil. A lipo de papada, que também os profissionais preferem fazer a enzimática, que é aquela que é só colocando, né? Eu já trabalho com a lipo de papada mecânica, que a gente realmente faz a lipoaspiração, a gente retira a gordura da região. Então eu fui procurando um pouco mais do mais difícil. Porque o fácil todo mundo faz, o feijão com arroz todo mundo faz. Então se eu quero me destacar, eu tentei me especializar mais no que as pessoas procuram e não acham. A questão da boca demora muito fazer? Ou como é que é? Não, é um procedimento rápido. Da mesma sessão que nós fazemos a avaliação, nós já podemos estar fazendo o preenchimento. Quase todos os procedimentos, com exceção dos cirúrgicos, a gente pode estar realizando na mesma sessão. É coisa de... O mais demorado mesmo é a conversa. É a conversa, e porque também eu não gosto de que ninguém sinta dor, porque eu também não gosto de sentir dor. Então, eu aplico a anestesia e fico conversando com o paciente, conhecendo o paciente, para que quando eu vá, de fato, fazer o procedimento, ele seja 100% dolor, 100% incômodo. Então, eu também explico, antes de iniciar os procedimentos, tudo que o paciente pode esperar para que, na hora que aconteça, se acontecer, que não acontece com todos, né, alguma intercorrência, né, algum edema, algum inchaçozinho, algum sangramentozinho, o paciente entenda que aquilo é uma consequência, não é desculpa. Porque na harmonização tem muito de o paciente ter, quando tem alguma coisa, não tem total confiança se aquilo, não na harmonização, acho que na medicina em geral, né, na área da saúde em geral, não tem certeza se aquilo realmente aconteceu porque poderia acontecer, ou se está acontecendo porque o profissional errou. Né? Então, eu digo, algumas pessoas vão ficar com edemazinho, pode ser que fique um pontinho ou outro roxo, pode ser que no seu preenchimento, por você ter uma assimetria, a região em que vai aplicar mais produto, ela vai ficar, durante o processo de edema, ela vai ficar mais inchada de um lado do que do outro, mas tudo isso é um processo que o boom, né, assim, a parte em que fica mais chatinho quando acontece, que não acontece, tem gente que no mesmo dia tá lindo e maravilhoso, são os agraciados por Deus, né? A beleza, né? Tem gente que faz, não incha nada, não marca nada, já tá a coisa mais linda do mundo. A gente sabe que a gente só sabe se nós seremos assim depois de fazer. Então, eu sempre gosto de avisar com antecedência, de preparar o paciente com antecedência, até para caso tenha algum evento, alguma coisa, que inclusive eu já tive paciente marcado, que eu olhei para ele e digo, não vamos fazer hoje, vamos fazer depois dessa sua viagem, vamos fazer depois desse seu evento, porque eu sabia que talvez se gerasse algum edema, gerasse também alguma insegurança, e eu quero que os meus pacientes eles se sintam mais seguros possíveis nessa questão de beleza, porque foi uma coisa que me pegou por muitos anos e que ainda hoje, vez ou outra, a gente acaba se pegando por ser mulheres, né? A mulher se cobra muito, né? Então, foi uma coisa que sempre me gerou muita insegurança, então eu sempre tento passar o máximo de segurança para o paciente, para que ele não tenha insegurança, nem de fazer procedimento, nem de fazer no momento certo. E o nariz também demora também ou não? Não, todos os procedimentos que são com ácido hialurônico, eles demoram menos de 1 hora. Às vezes a consulta, o procedimento, o tempo em si em cadeira pode demorar mais de 1 hora por conta do que eu acabei de dizer, né? Eu fico conversando, eu espero a anestesia pegar 100%, não vou só botar anestesia e colocando a agulha. Então, mas o procedimento sempre vai durar
em média, o procedimento sim, uns 30 minutos, às vezes até menos. Mas a consulta, junto com o procedimento, é 1 hora e meia, o paciente volta no mesmo dia para casa, ele já vai com as devidas medicações, caso precise de medicação, caso a gente perceba que já vai gerar um certo edema, ou que foi tudo tranquilo, a gente já passa assim, se você sentir isso, pode tomar isso ou aquilo, mas ele volta para as atividades normais no mesmo dia. Tem procedimentos que você não precisa nem de 24 horas de repouso, né? E o repouso que eu digo é atividade física, se expor ao sol, mas no geral, é muito tranquilo. Você pode fazer esse procedimento e dependendo da sua profissão, né? Se não for profissão que você esteja exposto ao sol ou que vai exercer um tipo de força exagerada, você pode voltar no mesmo dia. Certo. Qual é a área e o que é que procura mais lá no seu consultório? Os homens ou as mulheres? Qual é os mais procurados aí? As mulheres com certeza, mais? As mulheres. O que acontece? Os homens, eles têm muita insegurança em relação a o que o colega vai dizer que eu estou fazendo a harmonização, né? Então, às vezes vem um botox, mas mesmo ele diz, não tire a ruga toda não, só suavize. Só para não saberem que eu fiz. Ou então eu faço, mas não poste não divulgue não diga que eu fiz não, viu? Foi um creme, é muito engraçado. Os homens, embora tenham muitas mulheres assim também, né? Mas os homens, em sua maioria que chegam até mim, eles chegam com essa insegurança de o colega não pode saber porque ainda tem aquele preconceito, né? Então é quase em massa feminino. A área feminina é mais procurada. É mais procurada. Já a masculina já fica com essa ideia. Eles já ficam com esse receio, eles já chegam, dizem o que querem, mas quando a gente fala, eles por exemplo, né, quando a gente fala sobre preenchimento, a maioria já diz assim, mas vai dar pra perceber que eu fiz? Será que quando eu chegar em casa vão saber que tá inchado? Aí não vai ficar inchado. E se for ficar inchado, eu falo também, né? Mas a maioria dos homens tem essa preocupação, essa pulguinha, pelo menos os que chegam até mim, né? De ainda não entenderem, né? Ainda não aceitarem. Ou melhor, aceitam, mas têm medo do que a sociedade vai dizer sobre isso. Tá certo. É isso aí, pessoal. Estamos com ela aqui, doutora Pâmela, fazendo aqui um bate-papo com ela, conhecendo um pouco da área da beleza, falando de saúde, né? Beleza, então a história dela. Doutora, eu quero agradecer a você mais uma vez pela entrevista, por esse bate-papo legal aqui pelo canal Sertão da Caraú, aqui na Santa Quitéria hoje, pessoal. Voltemos na Santa Quitéria de novo. E você é daqui, é de Sobral, né? Então, que coisa boa. Eu sou daqui, eu sou de Sobral, até daqui, até de Sobral. É aquela coisa misturada, mas o meu coração mesmo é daqui, perto da minha família, perto das pessoas que eu amo, das pessoas que eu conheço. Você é filha única? Sou filha única. É mesmo? A caçula, por parte de pai, por parte de pai eu tenho mais irmãos, mas por parte de mãe eu sou filha única. Você também é mãe, né, que você falou? Sou mãe, eu tenho uma filha de 4 anos, é o amor da minha vida. Elis. Outra coisa que eu lhe perguntar a você, você trabalha em outra área também da beleza? Sim, além da harmonização facial, eu também atuo na parte de facetas de resina, né, lente de contato, a parte da estética dental em geral, gengivoplastias, porque querendo ou não, é um conjunto, né? Se você focar só, por exemplo, só no rosto e esquecer o sorriso, vai ficar faltando alguma coisa. Se você focar só no sorriso e esquecer o rosto, vai ficar faltando alguma coisa. Então, eu atendo, né, também na parte de aparelhos, é sempre voltada a melhorar o que está ruim, sempre assim, né? E despigmentação de sobrancelhas, a gente realiza também blefaroplastia, cirurgias. Então, é bem completa, essa área é bem completa, né? A gente vai pro rosto, vai pra boca e volta pro queixo e vai deixando você na sua melhor versão. Lembrando que a intenção, o meu propósito não é transformar pessoas, é transformar vidas. Então, como eu quero transformar a sua autoestima e não a sua essência, eu nunca vou querer te mudar demais. Eu vou querer realçar o que você já tem de bom e meio que camuflar aquela sua insegurança, como no meu caso era o nariz e o lábio. Tô entendendo. Então, doutora, pode procurar, pelo Instagram? Pronto, você tanto pode me procurar pelo Instagram, eu estou ativa no Instagram, estou ativa no Facebook. O meu Instagram é Dr. Pan Hipólito, né?
Você pode procurar dentistas em harmonização facial, em Santa Quitéria, em Sobral, também vai estar aparecendo. E acessou o Instagram dela aí, achou lá todas as informações que você e quiser. todas as dúvidas que vocês tiverem, podem estar entrando em contato, que eu mesma respondo as mensagens, eu mesma vou fazer questão de te orientar, tanto para a sua primeira consulta ou para qualquer dúvida que seja. Certo. Além de você atender Santa Quitéria e Sobral, você pretende também atender em várias outras cidades também? Eu atendo em outras cidades também. Eu atendo todo mês em Guaraciaba do Norte, né? Eu atendo tanto a parte de estética quanto a parte de saúde bucal. Também atendo em Granja, em Uruoca. E o céu é o limite, né? O céu é o limite. Eu já fiz muitos cursos, já atendi profissionais que, no caso, eram colegas de profissão e confiaram em mim. Certo. E também pessoas que vinham de fora, né, literalmente de outros países, que gostam que o brasileiro ele tem um pequeno problema, que é não confiar no seu potencial. Esses pacientes que eu estou dizendo que eu já atendi de fora, eles procuraram a gente justamente porque eles veem que nós brasileiros, nós temos mais técnica, temos mais tato. Lá fora, a gente tem aquele deslumbre, fulano de tal foi fazer alguma coisa nos Estados Unidos, alguma coisa assim. Se valoriza. O nosso país, eu falo porque eu conheço muita gente que também fez curso fora e ficou com isso, né? Os que eu fiz aqui foi muito melhor. Então, vamos valorizar o que a gente tem aqui também, porque é muito importante. E era isso que eles diziam. Eles moravam fora há muitos anos e diziam, quando eu venho, eu procuro você porque eu sei que você vai fazer o que eu preciso, não só dizer, por exemplo, eu atendi recentemente uma moça que ela mora na Finlândia. Certo. Então, ela me disse que lá eles atendem bem e tudo, mas você tem que chegar já com a queixa. Eles não vão saber te avaliar, dizer o que você precisa, não. Se você disser, eu quero fazer um lábio, mesmo que sua boca esteja desse tamanho, eles vão fazer. Diferente da gente aqui, né, que ela já disse, eu quero isso, mas me diga o que eu preciso. Porque aí, ela queria fazer uma coisa, acabou fazendo outra, porque era o que, de fato, ia realçar mais a beleza dela. Então, é uma camada que ela precisa ser cortada, uma camada que ela precisa ser desmistificada, de que só o que é lá de fora, só o que vem de longe é que tem valor. Tem projeto desse ano ainda? Estamos sempre com projetos, sempre com cursos em mente, sempre com novos lugares para atender. É aquela coisinha que a gente ainda vai deixar em segredo. Porque é melhor você se surpreender do que se decepcionar. Não só em relação às pessoas que estão nos vendo, como a gente mesmo. Então, eu estou ainda amadurecendo essas ideias, mas tem muita coisa legal por aí sim. Como é o dia a dia da doutora aí? Pronto, eu acordo, né? Eu trabalho muito. Então, às vezes eu deixo minha filha no colégio, já vou direto para o trabalho. Às vezes eu deixo minha filha no colégio, às vezes eu nem deixo ela, já vou pegar a estrada para trabalhar. Então, eu trabalho manhã e tarde, eu chego em casa, a maioria das vezes já está à noite. Cansada, mas me sinto meio que na obrigação, porque é uma obrigação de dar atenção à minha filha, à minha família. Então, eu faço isso. Eu ainda tento associar o quanto a minha rotina é cansativa, porque só quem está para lá e para cá sabe, para conseguir conciliar a uma alimentação melhor. Inclusive, recentemente eu tive uma grande perda de peso, por isso que eu refiz meus procedimentos. E tentar também fazer uma atividade física. Inclusive, eu comprei uma esteira para ver se eu fazia em casa, os dias em que eu não conseguisse frequentar a academia. A gente está sempre tentando melhorar a nossa qualidade de vida para poder oferecer o melhor para os nossos clientes. Conseguimos 100% das vezes? Não conseguimos, porque nós não somos hipócritas. Mas, no geral, a minha rotina é isso. Trabalho, família, não sou muito de sair, vocês não vão me ver muito assim, em barzinho, restaurante. Mas se entrar em contato comigo, eu vou me sentir honrada em conversar com você, em ser sua amiga e conversar com você também, ser sua amiga. Hora que boa. Qualquer dúvida pode estar entrando em contato também. Se tiver alguma coisa que eu esqueci de perguntar.
Você acrescenta aí. Não, no geral, eu acredito que foi bem completo. Qualquer dúvida, pode estar falando aqui nos comentários, ou então indo nas nossas redes sociais e falando O Instagram também. dela tá aqui embaixo aí, pra vocês também entrarem em contato com ela. E, no geral, foi um prazer. E eu gostaria de falar tanto para você, futuro profissional ou profissional da área, e também para você que está assistindo, que tenha interesse ou que tenha medo de conhecer a parte da harmonização facial, a parte da estética facial, que pesquise, instigue o profissional. Porque se você conversar e ele tiver o que oferecer, ele vai até eu mesma, né? Se eu souber falar, se eu souber como cuidar dessa sua queixa prontamente dita, pontual, você vai entender, porque quando eu começo a falar, eu não paro mais não, tá bom? Vai ficar até um pouco longo esse vídeo. Eu quero agradecer você por ter recebido aqui mais uma vez, né? Entrando em contato com ela, pessoal, marquei uma entrevista e deu certo. Obrigado, viu? Muito obrigada, o prazer é todo meu. Quero que você deixe uma mensagem positiva pro pessoal que está assistindo a gente aí. Se priorizem. Independente do seu tempo, independente da sua idade, independente da sua condição física e financeira, se priorize. Nem que seja bebendo mais água do que você bebe, mas não esqueça de você, porque tudo que está ao seu redor vai depender do seu bem-estar. Se você não estiver bem, você não vai conseguir fazer todo o geral bem. É isso aí, pessoal. Bate-papo foi com ela hoje. Valeu, abraço, tchau, tchau. Obrigado, viu? Até um próximo encontro. Pronto, show de bola.